E se eu te disser que cada noite da sua vida você viaja para dimensões que a ciência não consegue explicar? Que enquanto você dorme, sua mente não descansa, ela escapa. E o pior, existem provas disso que as autoridades científicas se recusam a discutir abertamente. Seja bem-vindo. Eu sou Adriana, do canal Luz da Revelação, e hoje vamos mergulhar em um dos fenômenos mais universais e ao mesmo tempo mais misteriosos da experiência humana, os sonhos. O sono não é apenas um período de descanso, como nos contaram. Na verdade, pode ser uma passagem secreta, um portal para outras dimensões da consciência. E eu vou te mostrar evidências que podem mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria existência. Se você já teve um sonho tão real que acordou confuso, ou já viu algo em um sonho que depois aconteceu na vida real, esse vídeo vai explicar o que realmente pode estar acontecendo com você. Em cada noite, quando você cai no sono, algo extraordinário acontece. Seu corpo permanece inerte, mas a sua mente entra em um estado de intensa atividade. Se o sono fosse apenas um período de descanso, por que a sua consciência não se apaga completamente? Ao contrário, enquanto dormimos, construímos universos inteiros, experimentamos histórias impossíveis e sentimos emoções intensas que frequentemente parecem mais verdadeiras do que a própria realidade desperta. Mas o que realmente está acontecendo? Nossa consciência permanece confinada ao cérebro ou se expande além dele? A ciência tradicional nos explica que o sono é um mecanismo biológico essencial para a regeneração corporal e cerebral. Mas essa explicação superficial não resolve as questões mais profundas sobre a mente humana. Por que sonhamos com lugares nunca visitados? Por que encontramos pessoas desconhecidas que parecem estranhamente familiares? Por que e como algumas pessoas conseguem antecipar eventos futuros em seus sonhos? Se o sono fosse apenas um estado passivo de recuperação, essas experiências não deveriam acontecer. Surge então a grande questão: o que verdadeiramente acontece com a consciência enquanto dormimos? Se o cérebro estivesse simplesmente desligando, por que certas áreas dele ficam mais ativas do que quando estamos acordados? Estaria a nossa mente acessando algo além da realidade física? Um campo maior de informação, dimensões alternativas? Ou estamos apenas vivenciando um estado alterado dentro da nossa própria consciência? O que quer que esteja ocorrendo, uma coisa é inegável: o sono é muito mais do que um simples descanso. Ele pode ser a chave para compreender os maiores mistérios da existência. Durante o sono profundo, certas áreas cerebrais reduzem a sua atividade, permitindo processos de recuperação celular e consolidação da memória. No entanto, quando entramos na fase do sono REM, aquela fase do sono do movimento rápido dos olhos, algo surpreendente acontece. Determinadas regiões do cérebro tornam-se tão ou até mais ativas que quando estamos acordados. O córtex frontal, responsável pela lógica, raciocínio e controle decisório, diminui significativamente a sua atividade durante o sono REM. Isso explica por que os sonhos parecem tão incoerentes e caóticos, pois nossa capacidade de julgamento está temporariamente desativada. Contudo, outras regiões, como o sistema límbico, responsável pelas emoções, e o córtex visual, que processa as imagens, ficam extremamente ativados. Isso faz com que os sonhos sejam carregados de emoções intensas e visões vívidas, frequentemente mais detalhadas do que nossas percepções no estado desperto. Mas por que o cérebro entra nesse estado, ao invés de simplesmente descansar?
A ciência ainda não possui uma resposta definitiva, mas existem hipóteses fascinantes. Alguns pesquisadores sugerem que esse aumento de atividade cerebral pode indicar que durante o sono, o nosso cérebro processa informações em um nível mais profundo, reorganizando memórias e simulando realidades alternativas. Outros propõem que a consciência pode estar se expandindo além do corpo, acessando um campo de informação mais amplo, algo que a neurociência contemporânea ainda não consegue explicar completamente. Dentre todas as substâncias químicas produzidas pelo cérebro humano, poucas são tão enigmáticas quanto o DMT, dimetiltriptamina. Esse composto, encontrado em diversas plantas e também no organismo humano, é conhecido por induzir estados alterados de consciência quando consumido sinteticamente. Experiências com DMT frequentemente envolvem visões de realidades alternativas, encontros com entidades e uma profunda sensação de acessar conhecimentos ocultos. O que poucos sabem é que o cérebro libera naturalmente DMT todas as noites, especialmente durante o sono REM, a fase em que ocorrem os sonhos mais vívidos. Isso levanta uma questão intrigante. Os sonhos seriam apenas criações mentais ou vislumbres de outras realidades? Algumas teorias sugerem que essa substância seja a responsável por experiências espirituais profundas, desde sonhos lúcidos até momentos de êxtase místico e até mesmo as experiências de quase morte. Quando o cérebro entra em sono REM, a liberação de DMT poderia explicar por que os sonhos são muitas vezes tão intensos e carregados de significados simbólicos profundos. Há quem acredite que nesses momentos a nossa consciência pode estar se conectando a um campo maior de informação, ou até mesmo a dimensões além da realidade física. Ao longo da história, existem incontáveis relatos de pessoas que sonharam com eventos futuros antes que acontecessem. Esses sonhos premonitórios variam desde visões de tragédias até encontros inesperados que acabam se concretizando na vida real. Muitas pessoas já experimentaram a sensação de ver em um sonho um evento, um lugar ou até uma conversa exata, apenas para mais tarde testemunhar a cena acontecer na realidade. Seriam meras coincidências ou indícios de que a mente humana pode acessar informações além do tempo linear? A ciência convencional argumenta que sonhos premonitórios podem ser explicados pelo subconsciente, analisando padrões e probabilidades, levando-nos a antecipar certos eventos. No entanto, há casos em que os detalhes dos sonhos são tão específicos que essa explicação lógica fica insuficiente. Pois, se o cérebro apenas processa memórias e experiências passadas, como ele poderia criar imagens do que ainda não aconteceu? Algumas teorias sugerem que durante o sono a nossa consciência pode se desprender das limitações temporais e acessar informações de um nível superior de realidade. Isso se relaciona com conceitos da física quântica, como a ideia de que o tempo não é uma linha reta, mas algo fluido onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Um dos fenômenos mais perturbadores relacionados ao sono é a paralisia do sono, quando você acorda mentalmente, mas seu corpo permanece paralisado. O mais intrigante: cerca de 80% das pessoas que experimentam a paralisia do sono relatam sentir uma presença no quarto. Na Idade Média, chamavam de ataque de íncubus. As pessoas descrevem a mesma experiência, uma presença maligna ou opressiva, muitas vezes vista como uma figura sombria que paira sobre a cama ou ainda pressiona o peito do dorminhoco.
A explicação científica convencional é que durante a paralisia do sono, o córtex visual e o sistema límbico permanecem altamente ativos, enquanto o corpo está imobilizado, criando alucinações vívidas baseadas em medos profundos. O cérebro desativa temporariamente os músculos do corpo para que não possamos nos mover enquanto sonhamos. No entanto, às vezes, despertamos antes que essa paralisia muscular desapareça, resultando nessa experiência assustadora de estarmos acordados, mas presos dentro do nosso próprio corpo. Mas se isso fosse apenas um defeito biológico, por que tantas pessoas relatam presenças sombrias, vozes estranhas e sensações de algo tentando interagir com elas? Algumas teorias sugerem que durante esse estado, a nossa consciência pode estar momentaneamente acessando um nível de realidade além da percepção comum, onde outras entidades ou dimensões se tornam visíveis. O que torna a paralisia do sono ainda mais intrigante é que em diversas tradições espirituais e ocultistas, esse fenômeno é visto como um portal entre mundos. Em algumas culturas, acredita-se que aqueles que experimentam a paralisia do sono podem estar vendo entidades interdimensionais ou espíritos que normalmente permanecem ocultos. Outros sugerem que esse estado é um ponto de transição entre o corpo físico e o astral, onde a consciência pode se desprender momentaneamente da matéria. Mas isso não explica por que pessoas de diferentes épocas e culturas, sem conhecimento prévio do fenômeno, relatam experiências quase idênticas. Alguns pesquisadores propõem uma teoria alternativa. E se durante esses estados, a nossa percepção se expandisse temporariamente, permitindo detectar frequências ou dimensões que normalmente não percebemos quando estamos totalmente despertos? Os sonhos, na maioria das vezes, parecem um filme no qual somos apenas espectadores, sem controle sobre os acontecimentos. No entanto, algumas pessoas conseguem despertar dentro do próprio sonho, tornando-se plenamente conscientes de que estão sonhando. Esse fenômeno, conhecido como sonho lúcido, permite que o sonhador manipule a realidade do sonho, mudando cenários, interagindo com os personagens e até desafiando as leis da física. Durante um sonho lúcido, a parte do cérebro responsável pela autoconsciência e tomada de decisões volta a se ativar, sugerindo que a mente continua operando em um nível mais profundo, mesmo durante o sono. A ciência já comprovou que os sonhos lúcidos ocorrem quando o córtex pré-frontal, a região do cérebro associada ao pensamento lógico e à autoconsciência, torna-se mais ativo durante o sono REM. O sonho lúcido é uma habilidade que pode ser desenvolvida para acessar conhecimentos ocultos e até explorar outras dimensões de existência. Praticantes de certas disciplinas, como o budismo tibetano, utilizam técnicas de sonhos lúcidos há séculos como uma forma de expandir a consciência e compreender a ilusão da realidade física. Se podemos despertar dentro de um sonho e controlar a sua narrativa, até que ponto a realidade desperta também pode ser uma ilusão que podemos aprender a manipular? Essa pergunta levou muitos estudiosos e místicos a questionarem se a vida que vivemos não seria em si um tipo de sonho maior, no qual estamos adormecidos para a nossa verdadeira natureza. Talvez também possamos despertar para um nível de consciência ainda mais elevado e redefinir os limites do que consideramos possível. Uma das experiências mais estranhas nos sonhos é a forma como percebemos o tempo. Em muitos casos, uma pessoa pode sonhar com eventos que parecem durar horas, dias ou até anos, apenas para acordar e descobrir que se passaram poucos minutos no mundo real. Esse fenômeno levanta questões intrigantes. Por que o tempo nos sonhos não segue as mesmas regras da vigília? Pesquisadores sugerem que, durante o sono REM, o cérebro não processa o tempo da mesma maneira que quando estamos acordados. Isso significa que a noção de duração que temos no estado desperto pode ser completamente distorcida dentro da mente onírica. Mas o que isso realmente significa?
Estudos com sonhadores lúcidos mostraram que algumas atividades realizadas dentro dos sonhos podem levar praticamente o mesmo tempo que levariam na vida real, enquanto outras parecem acontecer em um ritmo acelerado ou extremamente lento. Seria isso apenas um efeito do cérebro comprimindo informações ou uma evidência de que nos sonhos acessamos um estado de consciência onde o tempo não é fixo? Essa ideia se aproxima de conceitos da física moderna, onde o tempo é visto como algo maleável e não uma constante absoluta. Se a percepção do tempo pode ser drasticamente alterada dentro dos sonhos, isso nos leva a um questionamento ainda maior. Será que o tempo, como o conhecemos, é apenas uma ilusão criada pela mente? Em diversas tradições espirituais, o tempo é descrito como uma construção da consciência. E algumas filosofias sugerem que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. Um dos mitos mais populares sobre os sonhos é a ideia de que se você morrer em um sonho, também morre na vida real. No entanto, inúmeras pessoas já relataram ter experimentado a própria morte em sonhos e acordaram, sem qualquer consequência física, apenas com uma sensação estranha ou uma nova percepção sobre si mesmas. Os cientistas explicam que sonhos de morte frequentemente representam grandes transições na vida do sonhador, o fim de um ciclo, mudanças profundas ou uma transformação psicológica. O subconsciente usa imagens de morte para simbolizar o abandono de antigas identidades, antigas crenças ou fases da vida. No entanto, algumas teorias mais ousadas sugerem que a morte em um sonho pode ser uma experiência semelhante a um estado de quase morte, onde a consciência se separa temporariamente do corpo e acessa um outro nível de realidade. Relatos de sonhos onde a pessoa morre e continua vivendo em outro lugar, às vezes como um outro ser ou em uma nova dimensão, reforçam a ideia de que a mente pode estar acessando algo além do que a ciência convencional explica. Isso nos leva a um questionamento maior. Seria a morte na vida real algo parecido? Uma transição para um outro estado de consciência? Uma das características mais intrigantes dos sonhos é a sua complexidade e coerência. Muitas pessoas relatam sonhar repetidamente com os mesmos lugares, mundos inteiros que parecem ter regras próprias, uma geografia fixa e até habitantes recorrentes. Se os sonhos fossem apenas criações aleatórias da mente, por que algumas dessas realidades oníricas parecem tão consistentes, como se existissem independentemente do sonhador? Isso levou alguns pesquisadores e pensadores a questionar se os sonhos são mais do que meras construções mentais, talvez um acesso temporário a realidades alternativas. Essa hipótese se alinha com a teoria do multiverso, que sugere que múltiplas versões da realidade existem simultaneamente, algumas ligeiramente diferentes da nossa, outras completamente estranhas e incompreensíveis. A física quântica já levantou a possibilidade de que o universo pode não ser único, mas sim parte de um conjunto infinito de realidades paralelas, onde cada decisão, cada possibilidade gera um novo universo. Se isso for verdade, é possível que os sonhos sejam momentos em que a nossa consciência momentaneamente desliza para uma dessas realidades alternativas. Algumas pessoas relatam sonhar com vidas completamente diferentes, com identidades que não são as suas na vida desperta, mas que dentro do sonho parecem naturais e familiares. Seria possível que ao dormir estivéssemos temporariamente vivendo experiências das nossas versões em outros universos? Se os sonhos realmente são mais do que ilusões, isso poderia significar que a nossa mente não está confinada a esta única realidade, mas sim conectada a uma rede muito mais ampla de existências. Você já teve a experiência de acordar com a sensação de ter vivido um sonho intenso, apenas para vê-lo desaparecer da memória em questão de minutos? Isso acontece porque o cérebro trata os sonhos de maneira diferente das memórias do estado desperto. Durante o sono, a atividade do hipocampo, a região do cérebro responsável pela consolidação da memória, é reduzida.
Isso significa que, embora os sonhos possam ser incrivelmente vívidos e emocionantes no momento em que ocorrem, eles não são armazenados da mesma forma que as experiências da vida desperta. Mas por que o cérebro simplesmente apaga essas vivências oníricas? Alguns cientistas acreditam que possa ser um mecanismo de proteção, impedindo que misturemos sonhos com eventos reais, mantendo assim a nossa percepção de realidade estável. De acordo com algumas teorias da neurociência, os sonhos podem ser uma forma do cérebro processar emoções, reorganizar informações e eliminar conteúdos irrelevantes. Nesse caso, lembrar dos sonhos não seria essencial para a função do sono. Pelo contrário, esquecer seria parte do processo natural de filtragem mental. Entretanto, se os sonhos contêm mensagens importantes ou até informações vindas de um nível mais profundo da nossa consciência, por que o nosso cérebro nos impediria de acessá-las? Algumas tradições espirituais argumentam que a dificuldade de lembrar dos sonhos pode ser um reflexo das limitações da mente consciente, que não está treinada para reter informações de estados de percepção mais sutis. Pense nos sonhos que você já teve. Alguma vez você acordou com a sensação de que aquilo foi mais do que apenas uma experiência mental? Talvez um aviso, um aprendizado, ou até um encontro com algo além da compreensão humana? Muitas pessoas já passaram por sonhos tão vívidos e detalhados que parecem mais reais do que a própria vida desperta, mas a maioria ignora esses sinais e os descarta como fruto da imaginação. E se na verdade nossos sonhos fossem a chave para entender partes ocultas da nossa própria existência? Se aceitarmos a ideia de que os sonhos podem ser portais para outras dimensões, mensagens do subconsciente ou até fragmentos de memórias de vidas paralelas, então ignorá-los seria desperdiçar uma fonte valiosa de autoconhecimento. O que aconteceria se você começasse a prestar mais atenção aos seus sonhos? Se tentasse anotá-los todas as manhãs e analisá-los como peças de um quebra-cabeça? Muitas tradições espirituais ensinam que os sonhos são ferramentas poderosas de crescimento, capazes de revelar verdades profundas sobre quem realmente somos. E se os segredos mais importantes da sua vida já estivessem sendo mostrados a você todas as noites, mas você simplesmente ainda não aprendeu a decifrá-los? Se todas essas teorias estiverem corretas, então os sonhos não são apenas imagens aleatórias geradas pelo cérebro. Eles podem ser a chave para compreender a verdadeira natureza da realidade. O que chamamos de mundo real pode ser apenas uma fração da existência, enquanto os sonhos nos permitem acessar camadas mais profundas da consciência. O fato de que podemos viver experiências intensas, encontrar entidades desconhecidas, prever o futuro e até sentir o tempo de forma diferente nos sonhos, sugere que a nossa mente não está limitada apenas ao nosso corpo físico, mas está conectada a algo muito maior. Essa ideia reforça antigas crenças espirituais e até conceitos da física moderna, que sugerem que a realidade pode ser uma ilusão criada pela nossa percepção. Se nossos sonhos realmente nos conectam a outros planos da existência, isso mudaria completamente a forma como enxergamos a vida e a morte. Talvez o que chamamos de realidade seja apenas um sonho mais denso do qual ainda não aprendemos a despertar. E aqui está a maior revelação. Se a consciência pode existir além do corpo físico nos sonhos, então ela pode sobreviver além da morte. O sono pode ser um ensaio para o que acontece quando deixamos este mundo, uma transição para algo muito maior. Os antigos já acreditavam nisso, e agora a ciência encontra pistas que sugerem o mesmo. Então a pergunta final é: se você despertar dentro dos seus sonhos, será que também pode despertar para a verdadeira realidade da sua existência? Que segredo a sua mente pode estar tentando revelar todas as noites? E se o mundo desperto for apenas um tipo diferente de sonho, do qual ainda não aprendemos a acordar? Uma maneira simples de começar a desvendar esse mistério é manter um diário dos sonhos. Anotar cada detalhe ao acordar ajuda a fortalecer a conexão entre a mente desperta e a mente onírica, tornando os sonhos mais claros e fáceis de lembrar.
Além disso, técnicas como indução de sonhos lúcidos permitem que você desperte dentro dos próprios sonhos e tome controle sobre eles. Agora me diga, você já teve algum sonho que parecia mais real do que a própria realidade? Aquele tipo de sonho que te faz questionar se estava mesmo dormindo ou se por um momento você acessou algo maior? Eu gostaria muito de ouvir a sua experiência. Se você ficou intrigado com o que acabou de descobrir, eu preciso que faça 3 coisas agora. Primeiro, deixe o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam descobrir esses mistérios da mente humana. O algoritmo do YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas se você interagir agora. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho. E terceiro, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que se interessa por mistérios da mente ou que teve experiências estranhas com sonhos. Quanto mais pessoas despertarem para essa realidade, mais próximos estaremos de compreender os verdadeiros limites da consciência humana. Lembre-se, toda noite, quando você fecha os olhos, não está apenas desligando, está potencialmente abrindo portais para dimensões que sua mente consciente mal consegue compreender. E se a sua mente não estiver limitada apenas ao seu cérebro? E se durante o sono a sua consciência explorasse um oceano vasto de informações, possibilidades e realidades alternativas? Talvez os sonhos não sejam apenas sonhos, mas vislumbres de um universo infinitamente maior do que podemos perceber quando estamos acordados. Da próxima vez que você dormir, preste atenção. Observe, questione, talvez descubra que toda noite você viaja para muito mais longe do que jamais imaginou. Vejo você no próximo vídeo, ou talvez nos sonhos.